Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Saudações a você, meu irmão, minha irmã. Hoje é dia de celebrarmos um santo muito especial. É o santo que abençoa o nosso pão, é o Santo Antônio de Pádua. É o santo dos milagres, esse santo milagreiro que nos protege os enfermos, protege os doentes, protege as pessoas que perderam coisas. Também é um santo muito invocado para o casamento, né? Por isso a gente chama Santo Antônio casamenteiro. Mas uma coisa muito comum que veio da Europa, inclusive como tradição, é o pão de Santo Antônio. E eu quero hoje, nessa oração da noite, abençoar esse pão para você, com você, tá bom? E que você seja uma pessoa sempre iluminada por Deus e alimentada no pão da palavra, e sempre tendo a dignidade do pão de cada dia na sua mesa. Hoje, rezando o dia de Santo Antônio, muitas comunidades pelo Brasil e fora dele fizeram a trezena de Santo Antônio de Pádua, que também nós chamamos de Santo Antônio de Lisboa. Vamos pedir essa bênção especial hoje mesmo para o nosso pão. Se você puder depois aí, reze comigo novamente, volte o vídeo, ou então pega um pedaço de pão lá agora, enquanto eu estou falando, para que você possa abençoá-lo junto comigo, tá bom? Você que está me acompanhando aí na Rede Brasil, você que me acompanha aí no YouTube e no Facebook. Saudações a você, meu querido, minha querida. Desde já quero pedir a você, curta o vídeo aí, você que está nas redes sociais, compartilhe, tá bom? Inscreva-se no meu canal se ainda não se inscreveu, por favor, e lembre-se de dar esse curtir aí, o like, por favor. Compartilhe e deixe os seus comentários, seus pedidos também aí nos comentários. Você que está na Rede Brasil, nas redes sociais, eu estou mandando aí para você agora, tá colocando aí, ó, estou colocando aí agora nosso site, nosso telefone, a obra de Cristo. Cristo aos corações é o nosso desejo maior, nós queremos evangelizar. Venha fazer parte dessa família de amor, de evangelização, cadastre-se aí. Você está vendo aqui um QR Code, né? Nesse QR Code, você pode apontar o seu celular ali, ou o celular de alguém que esteja perto de você, com a câmera aberta, você clica no link que aparece, assim que a câmera detectar o QR Code, clica no link ali, e ali você faz o seu cadastro e vem participar comigo desse trabalho tão belo de levar Cristo cada vez mais a tantos corações. Estamos já fazendo isso com muita graça e com muita bênção do céu. Antes de fazer a bênção do pão, e aí você que já pegou seu pão, eu quero contar um pouquinho da história de Santo Antônio para você. Santo Antônio, ele nasceu em Lisboa, por isso é chamado Santo Antônio de Lisboa, mas ele morreu lá em Pádua, e por isso também, e é muito mais assim conhecido como Santo Antônio de Pádua. Ele nasceu em 13 de setembro de 1191, ali no século XII, né? Final do século XII. E morreu com 36 anos somente, meu querido, minha querida, em 13 de junho de 1231, início ali do século XIII. Nas vizinhanças de Pádua, na Itália. Por isso ele é chamado Santo Antônio de Lisboa ou de Pádua, e é um dos santos mais populares da Igreja Católica, o santo do mundo todo, chamou Leão XIII assim, o Papa Leão XIII. Com 15 anos ele entrou no convento da Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, ali nas proximidades de Lisboa, ficou ali 2 anos, pediu para ser transferido para o mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, porque eram tantas as visitas de parentes e amigos que perturbavam, dizia ele, a sua paz. Em Coimbra ele fez filosofia, teologia e foi ali ordenado sacerdote da igreja. Santo Antônio sentiu um grande desejo, posteriormente, de evangelizar em Marrocos. Alguns franciscanos de Marrocos foram visitar o convento lá em Lisboa, e eles, inclusive, morreram mártires, e isso motivou muito Santo Antônio para que também fosse para lá, e ele queria ser mártir também. Por isso, em 1220, no verão, ele entrou para a Ordem dos Franciscanos, mudou seu nome para Antônio, que era o titular do convento franciscano dos Olivais, e foi mandado, como pedira,
para Marrocos. Lá no início de novembro de 1220, Antônio desembarcou em Marrocos, mas terrível enfermidade o reteve na cama todo o inverno, e aí mandaram ele de volta para Portugal. O navio se perdeu com os ventos e acabou parando na Itália, desembarcando na Sicília, uma ilha próxima à Itália que pertence à Itália. E foi para Assis, onde ele encontrou pela primeira vez São Francisco de Assis, que era o dentro e participou inclusive de um capítulo geral da ordem que começou em 1221 lá em Assis. Não demorou para se revelar como um orador excelente, um grande pregador. E em setembro de 1221, fazendo sermão em Forlì, ali no norte da Itália, eu sei onde é, na ordenação sacerdotal de franciscanos e dominicanos, surpreendeu muito o provincial e todos ficaram muito maravilhados com suas palavras. Por isso o provincial encarregou de um trabalho que era chamado de Ação Apostólica contra os hereges, na região da Romanha. Os hereges eram aqueles que pregavam contra a fé cristã. E ele foi para o norte da Itália ali, e quando demonstrou grande, extraordinário zelo e também mostrou-se um exímio pregador da palavra, popular para todos, todos compreendiam o que Antônio falava. Então ele apelou para um milagre e foi na costa do Adriático e começou a pregar aos peixes. Você já deve ter ouvido falar nisso, né? Ele começou a pregar aos peixes que acorreram em multidão mostrando a cabeça fora da água. Ninguém sabe se isso é verdade, é um mito. E em torno dos santos tem muita verdade, aquilo que é histórico realmente, mas também tem os mitos, né? Então os peixes ficaram em multidão com a cabecinha para fora, ouvindo Santo Antônio. Esse milagre invadiu a cidade com entusiasmo e os hereges ficaram envergonhados e foram embora. Passou 3 anos lecionando, pregando e fazendo milagres no sul da França. Foi eleito inclusive provincial, chefe ali do seu grupo religioso franciscano, e em 1229 foi morar com seus irmãos franciscanos perto de Pádua, na Itália. Ele morreu, meu irmão e minha irmã, por uma hidropsia maligna, que seria uma insuficiência cardíaca congestiva, numa sexta-feira, dia 13 de junho de 1231. Canonizado rapidamente, praticamente foi canonizado 11 meses depois da sua morte. Sua canonização foi considerada a mais rápida de toda a história da Igreja, e quem canonizou Antônio foi o Papa Gregório IX. E em 1263, quando seu corpo foi retirado, exumado, a sua língua, todo o corpo havia sido deteriorado, mas a sua língua estava intacta e continua até hoje, inclusive, lá na Basílica de Santo Antônio, em Pádua, onde seus restos mortais ficam ali. Está numa redoma de vidro, a língua de Santo Antônio. Foi declarado doutor da Igreja por sua grande sabedoria e não perdeu a sua atualidade, sendo hoje um dos santos mais invocados para curar doenças, encontrar objetos que foram perdidos e também obter ajuda no casamento. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Com essa breve história, vamos dar a bênção do pão de Santo Antônio. Vou colocar ele aqui em cima da Bíblia, acho que não tem problema não, né? Vou colocá-lo aqui e nós vamos juntos pedir a bênção para esse pão. Você que tem o seu pãozinho aí, você que conseguiu ir lá e pegar um pãozinho qualquer, você apresente-o ao Senhor, coloque-o na sua mão, ou, se ele for grande, estenda a mão sobre o seu pão e o padre vai rezar a oração da bênção do pão de Santo Antônio. Vamos juntos, com muita fé, amor e devoção. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, abençoai este pão, nós vos suplicamos, pela intercessão de Santo Antônio, que por sua pregação e exemplo distribuiu o pão da vossa palavra aos vossos fiéis.
Senhor, que este pão recorde aos que o comerem ou distribuírem com devoção o pão que vosso Filho multiplicou no deserto para a multidão faminta. O pão eucarístico que nos dais todos os dias no mistério da Eucaristia. E fazei que este pão, Senhor, nos lembre o compromisso para com todos os nossos irmãos necessitados de alimento corporal e o consolo espiritual. Isso vos pedimos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, o pão vivo que desceu do céu, e dá vida e salvação ao mundo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que esse pão seja abençoado, que seja abençoado na intercessão de Santo Antônio de Pádua. Pega aí um pedacinho do seu pão e mastigue ele, rezando comigo por um momentinho, tá bom? Esse pão deve estar uma delícia. Eu vou comer ele com um pouquinho de água. Ainda não foi abençoada, nós vamos abençoar daqui a pouco, eu já vou bebê-la. Santo Antônio, olhe por nós, olhe por você, pela sua família, e principalmente que nunca lhe falte o pão na sua mesa. Amém? Amém. Deixa eu colocar ele para cá para eu não esbarrar nele. Isso. Vamos iniciar com muita fé nossa oração da noite de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu deixei o pão aqui mais para frente, mas olha que pão bonito, olha. Quero até mostrar mais de perto para você. Olha que pão bonito mesmo, abençoado para eu comer depois. Vamos agora, com muita fé, com muito amor e devoção, ouvir a santa palavra do Evangelho nesse dia 13 de junho de 2024. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus capítulo 5, versículos de 20 a 26. Disse Jesus, eu afirmo a vocês que só entrarão no reino dos céus se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não mate, quem matar será julgado, mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta, a Deus, e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar. Vá logo fazer as pazes com o seu irmão, depois volte e ofereça a tua oferta a Deus. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-la ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo, antes de chegarem lá, porque depois de chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz, o juiz o entregará ao carcereiro e você será jogado na cadeia. Eu afirmo a você que isso é verdade, você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas palavras do Santo Evangelho nos deem sabedoria e discernimento, para que vivamos segundo a graça de Deus. Meu irmão,
minha irmã, hoje essa palavra do Senhor, celebrando Santo Antônio de Pádua, sim, esse santo tão importante na igreja, ela é uma palavra muito forte, uma palavra que nos chama a atenção para uma mudança radical de vida e mostra a radicalidade das vontades de Deus para todos nós. Amor, meu irmão e minha irmã, deve ser sincero. O amor que nós temos a Deus é aquele que nós vivemos no dia a dia da vida. E o Senhor criticava os mestres da lei, os fariseus, exatamente porque sabiam do amor de Deus, conheciam a lei de Deus, mas viviam convenientemente interpretando a lei a favor deles. Por isso é que Jesus disse: eu afirmo a vocês que só vão entrar no reino dos céus se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Jesus estava dizendo que eles não iam entrar, não. Ele estava dizendo que nós devemos ser mais fiéis do que eles, ou seja, vivendo a lei de Deus como se deve viver. E ele estava nos ensinando essa palavra nova. Ele estava dizendo que veio não para abolir a lei, mas para dar um total sentido a ela. É a continuidade do evangelho que nós refletimos ontem, meu querido e minha querida. Portanto, Jesus vai dizer da radicalidade de vivermos bem, de estarmos bem com todos, de não sermos hipócritas, de fazermos as pazes quando é necessário fazer as pazes, de não criar confusão e nem ofender as pessoas. Por isso a pergunta é: quem é réu de juízo então? Aqui nós vemos os mestres da lei, os fariseus, que viviam numa rigidez da lei, como não matar, por exemplo. E Jesus vai muito mais além do que isso, vai nos dizer a palavra do Senhor aqui nessa proclamação: todo aquele que se encoleriza, todo aquele que se encoleriza, fica com raiva, briga com seu irmão, já é réu de juízo. Não é só não matar, mas também nas pequenas coisas da vida, nós devemos ter o cuidado com os nossos irmãos. Veja, meu irmão e minha irmã, o Senhor veio nos ensinar como viver a plenitude, como eu disse, da lei. Foi esse evangelho que nós rezamos ontem. Eu não vim abolir a lei nem os profetas, mas eu vim dar plenitude total. Jesus, ele pregou que nós só vamos viver plenamente a lei do Senhor no relacionamento entre as pessoas e, portanto, o jeito que eu me relaciono com os outros mostrará se eu tenho um coração bom ou não. Porque a justiça de Deus, a vontade do Senhor para a nossa vida, aquilo que é correto diante de Deus é quando nós vivemos o amor, o perdão, a reconciliação. E olha, o amor é o termômetro do nosso julgamento. Se eu amei, eu vivi o fruto do amor, que é o perdão. Se eu busco me reconciliar e estar bem com as pessoas, sem xingá-las, sem maltratá-las, então eu terei salvação. Nós seremos julgados pelo modo com que nós julgamos. E a justiça de Deus é muito maior ainda. Ele diz que aquilo que nós fazemos para os outros virá para nós. Porque muitas vezes nós podemos até nos apegar às leis e aos mandamentos de maneira muito excessiva e não percebermos coisas importantes que nós estamos deixando passar. Pegamos os mandamentos, que são as grandes leis, nos colocamos exclusivamente em nossa atenção aqueles e nos esquecemos das faltas. Por exemplo, pensamos: eu não posso matar, roubar, adulterar e assim por diante. Mas na essência da palavra do Senhor, nós devemos interpretar que a lei do Senhor de viver o amor, o perdão, a misericórdia e essas todas as outras coisas também, mas nesses pequenos atos da nossa vida, nós temos que praticar aquilo que o Senhor quer de nós. Ou seja, vai muito mais além. O Senhor é muito mais radical. E ele diz, inclusive, que com a mesma medida que nós medimos os nossos irmãos, nós seremos medidos pelo Senhor. E é uma medida calcada, amassada, sacudida, transbordante, cheia.
Portanto, se eu amo e faço bem, Deus me tratará com amor e com bondade. Se eu sou misericordioso, Deus será misericordioso. Essa lei, portanto, do Senhor Jesus, desse Evangelho, do Evangelho, ela alcança o coração de cada um de nós e as intenções desse coração. Por isso, o amor verdadeiro que Jesus nos ensina, ele tem alguns princípios básicos: acolhimento das pessoas, ternura com as pessoas, compaixão com as pessoas, compreensão com as pessoas. E nós vemos muitas pessoas assim, vivendo isso, mas também outras que não vivem. Na hora do meu e do seu julgamento, meu irmão e minha irmã, a ira, a raiva, a impaciência com o nosso irmão, tudo isso vai ser medido contra nós. É só ler o Evangelho. Por isso, nós nunca podemos chamar nossos irmãos, nossas irmãs de tolos, de idiotas. Nós não devemos levantar falso contra ninguém. Se tem uma oferta que eu quero fazer ao Senhor, ela vai ser desnecessária. Ela vai ser desnecessária se o meu coração não estiver bom, se realmente eu não estou oferecendo ao Senhor aquilo que é fruto do meu coração, que busca sinceramente viver a sua vontade. Por isso o Senhor vai dizer: olha, se você vai fazer uma oferta no altar e lembra-se que tem algum problema com alguém, resolva esse problema. E depois vai lá e faz uma oferta sincera ao Senhor. São os nossos relacionamentos, é a qualidade do nosso relacionamento com o outro que vai definir a minha santidade e o meu merecimento do céu. Por isso é muito importante que nós sempre reflitamos em nossa vida. Nós somos justos com as pessoas, nós acreditamos no que ouvimos e aí começamos a fofocar. Aquilo que realmente eu faço pelos outros é de coração sincero ou é com interesses? A oferta que você faz do seu coração ao Senhor é uma oferta singela, sincera, é de coração lá na hora da missa, ou quando você ajuda uma obra. Na minha vida cotidiana, como é que eu vivo o meu dia a dia? Eu sou uma pessoa que perdoa? Ou eu ainda estou guardando ofensas dentro de mim, maus sentimentos, ódio? Meu irmão e minha irmã, tudo isso é que vai gerar salvação ou destruição, condenação para a minha vida. São Tiago fala tanto sobre essa questão do bom senso com a língua, e nós devemos sempre ouvir a palavra do Senhor, quando nos diz que nós precisamos ter sabedoria, discernimento, compreender realmente as pessoas, que ninguém julgue ninguém, que ninguém maltrate ninguém, que ninguém fale mal de ninguém, que ninguém destrua a imagem de ninguém. E como é triste quando nós vemos pessoas que gostam de um assunto ruim, né? Você sabe muito bem disso, meu irmão e minha irmã, porque a gente vê isso sempre. Pessoas que gostam de detonar as outras, de destruir as outras. Parece que aquilo que mais chama atenção, na opinião das pessoas, é um escândalo, é uma coisa ruim que disseram de fulano. Você ficou sabendo isso de fulano? Você ficou sabendo o que disseram de cicrano? Nossa, eu nunca pensei, eu achei que aquela pessoa nunca fosse ser assim, nunca fosse fazer aquilo. Meu irmão e minha irmã, isso vai criando uma mandala. O que é mandala, né? A mandala é aquele 8 assim, ó. Infinito. É um infinito, é um símbolo do infinito. A pessoa, ela vai fazendo esse caminho que nunca tem fim. É o caminho do pecado. É o caminho da maldade, é o caminho da maledicência, é o caminho da difamação, da fofoca. E assim as coisas só vão piorando, só vão crescendo, só vão gerando pecado, morte.
E o Senhor pede uma mudança no meu coração quando eu sou assim. Quando eu gosto do maldito, quando eu gosto de falar mal, quando eu gosto de apreciar a derrocada das pessoas, quando eu acuso, quando eu xingo, quando eu fico irado, quando eu guardo no meu coração mágoas daqueles que me fizeram mal, me ofenderam, me traíram, sei lá. O Senhor quer um coração novo. Por isso é preciso que nós peçamos sempre ao Senhor, Senhor, dai-me um coração semelhante ao vosso. Repita comigo, Senhor, dai-me um coração semelhante ao vosso, para que eu pense como vós pensais, para que as minhas atitudes sejam semelhantes às vossas atitudes, para que o meu coração se assemelhe ao vosso coração, para que tudo aquilo que eu pensar, tudo aquilo que eu disser, tudo aquilo que eu fizer seja de acordo com a vossa vontade e agrade-vos. Porque eu quero é agradar a Deus. Eu quero é o melhor, eu quero é o bem e eu quero é o céu. Por isso, meu irmão e minha irmã, o Senhor vai nos impor uma radicalidade muito maior ainda do que aquela já imposta na lei e nos profetas. Sejamos amorosos, bondosos e façamos isso naturalmente, porque no momento em que começarmos a nos converter, tudo isso vai se tornando fluido, tranquilo, natural. Eu não vou ficar na roda dos escarnecedores e também não vou julgar aqueles, porque só Deus é que é o julgador. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos dê santidade, discernimento, luz e os dons do seu Espírito, para vivermos conforme o seu coração e a sua lei, que é o amor. Amém. E nós vamos agora pedir a bênção para a nossa água, a bênção para as nossas intenções, a bênção para a sua vida. E primeiro nós daremos a bênção da água. Eu peço a você que a apresente diante do Senhor e se você não a tem, reforce a nossa oração, tá bom? Vamos juntos rezar com muita fé, amor e muita devoção. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Pai misericordioso, Deus de bondade, vós que sois o Criador de todas as coisas, que pela água e pelo Espírito Santo abençoais a todos aqueles que vos pedem bênçãos e graças com fé. Purificai, nós vos suplicamos, Senhor, esta água, para que ela possa fazer brotar para nós o fortalecimento da fé e a salvação. Abençoai esta água agora apresentada por este meu irmão, esta minha irmã, para que assim sejam protegidos de todo o mal, alcancem as bênçãos que tanto necessitam e vos louvem por isso. Que assim recebam a proteção no corpo e na alma. Seja, Senhor, por vossa bondade infinita, esta água um veículo da vossa graça e de benefícios fecundos na vida de todos, aqueles que dela tomarem ou nos ambientes onde ela for aspergida. Que assim seja. Amém. Beba com fé a sua água, agora abençoada, nesta oração da noite de hoje. Logo em seguida, faça a sua prece.
Amém. E vamos pedir também a bênção para as intenções que já me foram enviadas, estas que você agora apresenta com muita fé e confiança diante do Senhor. Nessa corrente de oração, vamos apresentar tudo isso e tudo aquilo que temos ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai misericordioso, Deus de fidelidade, amor, que nos concedeis tudo aquilo o que precisamos quando vos pedimos com fé. Olhai por estas intenções que me foram enviadas, essas intenções que agora são apresentadas diante de vós. Concedei, Senhor, àqueles que pedem bênçãos para si ou para outros, que essas graças sejam alcançadas e possam testemunhar o vosso amor, para que assim, iluminados, iluminem, plenos de vós, possam também emanar bênçãos e graças através do testemunho, através do testemunho da graça que alcançaram. Senhor, tomai-nos pelas vossas mãos, fazei-nos sentir a segurança da vossa presença. Vós que dissestes, Senhor, como está escrito na palavra, antes que do seio fostes formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado. Tocai agora, Senhor, todas as nossas chagas. Arrancai, Senhor, toda situação que possa nos levar à depressão, ao medo, à tristeza. Senhor, sabemos que só a vossa presença pode resolver todos os nossos problemas. Sabemos, Senhor, que vós sois um Deus de graças e benefícios. Vinde agora, nós vos pedimos, em nosso socorro, nos livrai de todo o poder e tentação para que esvaziemos nossas vidas e possamos assim não amar os nossos irmãos. Livrai-nos do mal, do perigo e das insídias do maligno. Cremos, Senhor, que vosso Filho Jesus morreu por causa da nossa salvação, da salvação do mundo. Estamos aqui, Senhor, porque somos obra de vossas mãos e precisamos do vosso amor. Sejam abençoadas essas preces, aquelas agora também apresentadas. Amém. E vamos continuar proclamando que o Senhor é tudo em nossas vidas e que Ele pode realizar grandes obras a nosso favor. Reze comigo, alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, ouvi-me, dentro das vossas chagas escondei-me, não permitais que eu me separe de vós, do inimigo maligno defendei-me, na hora da minha morte chamai-me, mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor esteja com você, Ele está no meio de nós, por intercessão de todos os santos e anjos do céu, e de Maria Santíssima, nossa Mãe protetora, intercessora por nós. Desça sobre você, suas necessidades, sua família, todos os seus, aqueles por quem você reza. A bênção de Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado pela sua comunhão. Você que está me acompanhando aí nas redes sociais, lembre-se de curtir, se ainda não curtiu esse vídeo, tá bom? Compartilhe com seus amigos, seus parentes aí pelo WhatsApp e lembre-se também de deixar as suas intenções, bem como suas impressões aí nos comentários. Inscreva-se no meu canal se ainda não se inscreveu. Você que me acompanha especialmente pela TV, claro, nas redes sociais também, mas pela TV, você está vendo aqui do lado um QR Code. Nesse QR Code, meu querido, minha querida, você pode se cadastrar e se associar a esse trabalho, essa obra de amor. Vamos juntos evangelizar na obra de Cristo. Vou lhe enviar uma carta mensal evangelizadora e você estará comigo de forma muito atuante e prática, levando o evangelho a mais e mais corações. Olha, www.obradecristo.com.br ou simplesmente
leve o seu celular, a câmera, né? Ligue a câmera do celular e leve aqui nesse QR Code e você faz ali o seu cadastro diretamente. Se você quiser em horário comercial, ligue para nós também no 0 Operadora 11 3509 8500. Eu aguardo o seu cadastro e agradeço muito a você que já se cadastrou. Meu irmão e minha irmã, infinitas bênçãos sobre você, sua família, todos os seus. Fique com Deus. Até amanhã na oração da noite. Que o Senhor sempre te acompanhe. Muito obrigado.